Fala pessoal das Cidades Meninas, professor Marlon falando. Bora para mais uma aula, mais um vídeo, dando continuidade aqui ao nosso curso de Windows Server. E pessoal, estamos chegando ao finalzinho aqui do Windows Server, tá? Então fizemos aí várias coisas dentro do servidor, como criação de usuário, criação dos grupos, compartilhamento de pastas, né? Vimos lá horário de logon, em quais máquinas o usuário pode logar. E a partir desse vídeo nós vamos estar trabalhando com GPO, tá? Que é as políticas de grupo do Windows Server. Bom, primeiro, para que serve uma política de grupo, né? Pessoal, uma política de grupo, eu posso estar dando acesso ou restringindo acesso a certas configurações do computador para o usuário. Um exemplo, né? Aquele velho e bom exemplo, que às vezes você chega na empresa, vai lá, coloca o seu pendrive na máquina da empresa e a máquina da empresa não reconhece o pendrive. Por que isso acontece? Porque foi criada uma GPO bloqueando qualquer unidade de disco externa que seja inserido na máquina, tá? Então esse lance, por exemplo, de bloquear os pendrives dentro da empresa, é uma GPO que faz, tá? Por exemplo, se eu não quero que os funcionários da empresa troquem o papel de parede do computador deles, né? Eu tenho o papel de parede padrão da empresa ali, que é a logomarca da empresa, eu coloco ele, só que o funcionário, né? Ele é chatão, todo dia ele chega lá e coloca o papel de parede lá, a foto da mãe dele lá. Então, para que isso não aconteça, o que a gente faz? A gente cria uma política de grupo para que o usuário não tenha mais acesso a trocar o papel de parede do computador. Certo? Então é para isso que serve política de grupo, pessoal. Lembrando que as políticas de grupos irão ser trabalhadas dentro aqui dos usuários e dos computadores do Active Directory, tá? Então só para relembrar algumas coisinhas aqui rapidinho, antes de eu ir para o próximo vídeo e demonstrar como é que funciona a GPO na prática, eu quero relembrar algumas coisas aqui que a gente fez, tá? Até para mim também não me perder aqui. Então eu tenho uma unidade organizacional Cidades Meninos, tenho aqui ó, o administrativo, tenho o pedagógico. Dentro do pedagógico eu tenho os alunos, onde eu tenho aqui os 2 alunos, tenho os professores e tem uma pastinha aqui ó, que eu criei, que é as turmas, ó, só para criar grupos, tá? Então o que acontece, pessoal? Eu posso colocar a GPO, habilitar a GPO ou no servidor todo. Então todo mundo que tiver logado no servidor, tá, vai ter o acesso restringido ou liberado de acordo com a GPO que eu colocar lá, que eu configurar lá. A gente já vai ver isso, o gerenciamento de GPO. Ou, por exemplo, se eu quero que os alunos não troquem o papel de parede do computador, eu crio uma GPO para essa pastinha dos alunos e aplico a ela. Então todo mundo que estiver dentro dessa pastinha aqui, ó, estiver dentro da pastinha dos alunos, ninguém vai poder trocar o papel de parede, por exemplo, tá bom? Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Eu consigo vincular a GPO a uma pasta, e aí todo mundo que está dentro dessa pasta vai ter que respeitar a política de grupo que eu colocar. Beleza, gente? Então espero que vocês tenham entendido essa parte. Vamos lá ver o gerenciamento de política de grupo para a gente ver como é que funciona isso daqui. Ó, eu vou fechar aqui. E aonde que nós encontramos as políticas de grupo dentro do nosso Windows Server? Você vai vir aqui, ó, ferramentas, e aqui, ó, você já vai procurar aqui, ó, gerenciamento de política de grupo. Ele está aqui, ó, olha só. Gerenciamento de política de grupo. Tá certo, pessoal? Eu vou clicar e vou esperar a janelinha aqui do gerenciamento abrir, tá? E olha aqui, ó. Geralmente ela vai abrir assim, ó, que eu já tinha utilizado, ó, vai abrir a primeira vez dessa forma aqui, ó. Então eu tenho a minha floresta, que é a minha estrutura em floresta, tá? Então olha lá, o aula.local, lembra que na sala de aula eu coloquei labinfo, né? Tá? No nome do domínio, então esse daqui é o nome do meu domínio, ó, aula.local. Eu clicando na setinha aqui, ó, ele vai me dando algumas opções, ó, o domínio, quais são os domínios que eu tenho, os sites que eu tenho, como eu não tenho nenhum site aqui, modelagem da política de grupo e resultado da política de grupo. Só que o grande lance está aqui no nossa aula.local, que é o nosso domínio. Se eu abrir aqui, ó, expandir o nosso domínio, opa, olha lá, aqui legal, ó, eu já tenho aquela estrutura de pasta que nós vimos lá no Active Directory,
tá? Então, olha só, tem a pastinha do CDM, controladores de domínio, objetos de políticas, filtros WMI e GPOs de início. Se eu abrir aqui a pastinha do CDM, clicar aqui, olha lá, vão ter aquelas pastas, ó, tá? Se eu pegar aqui em pedagógico também, ó, eu vou ter os alunos, os professores e as turmas. Igual eu falei para vocês, se eu quiser habilitar uma política de grupo para os alunos, o que eu faço? Olha só, gente, ó. Eu clico com o botão direito, ele me dá essa opção aqui, ó. Criar uma GPO neste domínio e fornecer um link para ele aqui. Ou seja, ele já vai criar a GPO e já vai linkar com a pasta dos alunos, tá? Então, todo mundo que estiver dentro da pasta dos alunos vai ter que respeitar essa GPO. Tudo bem? Eu vou dar uma bela olhada nas GPOs que nós temos disponíveis, porque, gente, é sério, são mais de 1000 diretivas de grupos. Então, não tem como ensinar tudo isso aqui, tá? Não tem curso no planeta Terra que te ensine a utilizar tudo isso aqui, não existe, tá? Só se for um curso só de GPO para explicar as mais de 1000 GPOs que nós temos disponíveis aqui. Tudo bem? Então, como é que funciona? Só para vocês verem, eu não vou criar a GPO agora, tá? Não vou habilitar a GPO só no próximo vídeo, porém eu vou mostrar para vocês as opções que nós temos disponíveis, tá bom? Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, criar um GPO neste domínio. Ele vai pedir para mim dar um nome para GPO, eu vou dar um nome aqui de teste, depois eu vou apagar isso aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, nome de teste e vou dar um OK. Certo, apareceu aqui, ó. Opa! Ó, apareceu o teste aqui, ó, né? Aqui, ó. Aqui é o nosso teste. Você selecionou o vínculo para um GPO. Ok. Tá vendo aqui? O que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito aqui em cima desse teste, ó. Porque ele não tá habilitado, não tem nada aqui ainda. Por mais que eu cliquei em cima dele, ó, não tem nada aqui ainda, não foi configurado nada. Depois que você cria a GPO e dá um nome para ela, você clica com o botão direito e vem em editar. Ah, e aqui tá o segredo, ó. Nessa janelinha nova que abriu aqui, ó. Que é a janelinha do editar. Então repara, gente, aqui na janelinha do editar, eu tenho duas opções. Ó, eu vou até expandir esse painel do lado esquerdo para a gente enxergar direitinho o que está acontecendo aqui, tá? Então repara que eu tenho configurações do computador e tenho configurações do usuário. Configuração do computador tem aqui, ó, política e preferência. Configuração do usuário também tem política e preferência. Como é que funciona isso daqui? Se eu quero habilitar uma diretiva para uma máquina, para um computador, se eu quero bloquear o recurso do computador, independente de qual usuário vai usar ele, eu coloco a política de configuração no computador. Agora, se eu quero bloquear somente aquele usuário, por exemplo, aquele usuário chato que todo dia troca papel de parede, então eu configuro a política de grupo para o usuário. Assim, esse usuário, em qualquer computador que ele logar na empresa, ele não vai conseguir trocar papel de parede, por exemplo. Tá? Tô dando um exemplo da GPO da troca do papel de parede, mas tem várias aqui, tá? São várias. Tudo bem? Então, só para vocês entenderem mais ou menos. Ó, vou pegar essa política do usuário aqui, ó. Eu tenho preferências, eu vou ter as preferências, tá? Ó, que são, vou até abrir por aqui, ó. Tem aqui as configurações do Windows, ó. Várias configurações do Windows aqui, tudo bem? Aqui também eu tenho configurações do painel de controle, olha só. Como que eu posso administrar o meu painel de controle, certo? Aqui nas preferências. Aqui em políticas, eu vou ter as políticas mesmo valendo, né? Então, ó, tem a configuração de software, por exemplo, eu posso criar uma política para instalação de programa automático, o usuário não precisa instalar programa, tá? Eu, através da política, eu faço o programa ser instalado sozinho, sem eu precisar ir lá na máquina do usuário, por exemplo, tá? Configuração de software. Aí eu tenho aqui, ó, configurações do Windows, ó, várias configurações do Windows, certo? E aqui eu tenho realmente o que precisa, ó, que é isso aqui, ó, modelos administrativos, tá vendo, ó? Quando eu vim aqui em modelos administrativos, aí sim eu tenho as opções para mim trabalhar, como por exemplo, área de trabalho. Se eu quiser bloquear qualquer coisa na área de trabalho, eu vou ter que vir aqui, ó. Aí aqui, ó, meu Deus do céu, tem um monte de diretiva de grupo, gente. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Proibir o usuário de direcionar manualmente pasta, ocultar e desativar todos os itens da área de trabalho, remover o assistente de limpeza da área de trabalho, e por aí vai. E se a gente for vindo aqui, ó, aqui são só as de área de trabalho, certo?
Então, ó, impedir opções de adicionar, arrastar, soltar, fechar barra de ferramenta, certo? Então eu posso bloquear tudo isso aqui se eu quiser. Tudo bem? Só para vocês entenderem, tá? Aí um outro exemplo, ó. Eu venho aqui em, ó, menu iniciar e barra de tarefas. Olha que legal. Olha a quantidade de GPO que eu tenho só para menu iniciar e barra de tarefas. Por exemplo, eu quero remover esse íconezinho do volume aqui de baixo, ó, do computador do usuário, para ele não ficar aumentando e diminuindo o volume. Aqui, ó, tá aqui, ó. Remover o ícone de controle do volume. Então eu removo para aquele usuário. Tudo bem? Só que aí tem uma coisa interessante. Pode ver que aqui está separadinho pelas pastas, né? Se eu vier aqui em todas as configurações, gente, aparece todas as GPOs, ó. Aí eu vou descendo aqui, gente. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu não preciso nem descer em todas para mostrar para vocês. É só eu olhar aqui, ó. Quantas configurações tem aqui? Olha só. 1.781 configurações diferentes. Então já imaginou a quantidade de coisa que eu posso bloquear ou que eu posso liberar de acesso para um usuário? Então, cara, eu consigo restringir praticamente tudo que ele faz no computador, né? Consigo restringir tudo, tudo bem, ó? Tudo mesmo, ó, né? Permitir, eu tenho tanto GPOs para permitir como GPOs para bloquear. Por exemplo, ó, quero desativar o calendário do Windows para o usuário. Eu posso, ó, desativar o calendário do Windows. Tá certo, gente? Então, esse tipo de coisa é que vai realmente fazer a diferença. Ó, instalação de software no computador. Vamos imaginar que eu não quero que nenhum usuário instale programa. Eu vou vir aqui, ó, instalação de software, certo? Computador, a instalação de software de usuário aqui também, ó. Deixa eu fechar a janelinha que eu abri sem querer. Certo? Então, muito simples, gente, ó. Muito simples. Deixa eu pegar uma legal aqui, ó. Deixa eu pegar uma legal que geralmente eu uso. Deixa eu ver só para vocês verem aqui, ó. Ó, tem uma aqui que é do painel de controle que eu gosto bastante, que é essa daqui, ó. Proibir ao acesso ao painel de controle e as configurações do PC. Então, sabe, né, que a pessoa vai lá e clica na engrenagemzinha aqui, ó, e entra nas configurações do computador, né? A pessoa tem essa possibilidade de entrar nas configurações do computador, ó, através da engrenagemzinha ali, né? Das configurações. Então, se eu ativar essa política de grupo aqui, ó, proibir acesso ao painel de controle e as configurações do PC, a pessoa não consegue mais entrar naquele menu de configurações do computador, tá? O usuário, certo? Isso se eu atribuir essa política ao usuário, igual eu tô falando aqui, ó, configuração de usuário. Tudo bem, gente? Então, para vocês verem, ó, caso vocês queiram ver todas as configurações, você clica aqui em todas as configurações e ó, vai ter muita coisa aqui, ó. Como eu disse, 1.781 configurações diferentes para GPO, tá? Então não dá para aprender tudo isso aqui. Isso aqui com o tempo você pode ir estudando, é aquilo que eu sempre falei para vocês. Cria uma máquina virtual no computador de vocês, instala o Windows Server nessa máquina virtual, vai aprendendo a fazer esse tipo de gerenciamento aqui, ó, tá? Vai aprendendo, ó, ó do papel de parede que eu falei para vocês aqui, ó, papel de parede da área de trabalho, ó, tá vendo? Eu posso especificar, tanto especificar um papel de parede fixo para todas as máquinas, aí todas as máquinas vão ter o mesmo papel de parede. Um exemplo também que eu posso fazer, eu posso trocar o papel de parede de todos os computadores da empresa via GPO, tá? Só para vocês terem uma ideia do poder das políticas de grupo, tá certo, gente? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui eu não vou criar nenhuma GPO, ainda não vou, eu vou pegar, vou selecionar algumas que eu acho importantes, como por exemplo, bloqueio de pendrive, esse bloqueio aqui do painel de controle, das configurações do computador, eu acho interessante. Colocar um papel de parede padrão em todas as máquinas, eu acho interessante. Por exemplo, outra coisa, bloquear o acesso de pendrive, vou fazer também. Que mais que eu posso fazer? O mapeamento das pastas, gente. Eu posso mapear, sabe aquelas pastas compartilhadas que nós fizemos? Eu posso mapear essa pasta compartilhada direto na máquina do usuário já. Então o usuário, quando ele entrar naquela opção de meu computador, a pasta compartilhada já vai aparecer para ele ali, ó. Ele não vai precisar ficar digitando aquele / servidor, não sei o que, para entrar dentro da pasta, por exemplo, tá? Então são algumas políticas de grupo que são comuns, tá? Que são as mais usadas, que eu vou estar ensinando para vocês. Não dá para ensinar tudo, gente, porque vocês viram aqui, é muita coisa
mesmo. Tem políticas de grupo aqui que eu nunca mexi, que eu não sei nem o que faz, tá? Mas, por exemplo, é simples. Se você quiser estudar as políticas de grupo, deixa eu até maximizar aqui, ó. Igual esse aqui, ó, papel de parede, ó. O que essa política de grupo faz? Aí você lê aqui, ó. Especifica o plano de fundo da área de trabalho, papel de parede exibido nas áreas de trabalho de todos os usuários. Então eu vou definir um papel de parede só para todo mundo. E aí eu ainda bloqueio o acesso à configuração do PC. Essa pessoa nunca mais vai poder trocar o papel de parede. Certo? Então, uma das dicas aí que eu vou estar passando para vocês. Beleza, gente? Então, olha só. Eu vou fechar essa janelinha aqui das GPOs, tá? Vai ficar só essa daqui agora, ó. E lembra que eu criei aqui a GPO teste, ó, para fazer? E aí eu cliquei com o botão direito, editar, e fui editar ela. O que eu vou fazer com ela aqui agora? Ó, vou clicar com o botão direito e vou excluir essa GPO, porque no próxima aula, no próximo vídeo, eu vou estar começando a criar as GPOs realmente que vão fazer diferença pra gente. Beleza? Então vou excluir ele aqui, ó. Deseja excluir esse link? Isso não exclui GPO. Beleza. Ok. Ó, acabou, tá? Não tenho mais GPO aqui. Tá certo, gente? Então foi embora daqui a nossa GPO. Tranquilão? Então vou fechar essa janelinha aqui também. Vou deixar aqui o meu gerenciador de servidor aberto, tá? Porque eu já vou gravar o próximo vídeo na sequência. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido que como a GPO, isso daqui foi só uma introdução à GPO para vocês entenderem o que realmente uma GPO faz, tá? Então, dar acesso a certas configurações do computador, o que o usuário pode fazer no computador, o que ele não pode fazer no computador. É isso que a gente vai fazer com GPO. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.